andar mais nesse caminho. Peço que Deus vai em nome de Jesus, nós te clamamos, nos bendizemos, hoje e eternamente. Amém. Vamos curvar. Página 11. 57. Espírito, te adoramos, te adoramos, Espírito, entra aqui, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Jesus. Amém. 58. Minha razão de viver. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o teu Espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção, e o teu amor invadiu, de alegria fluiu em meu coração. Teu
51, Corinto, diz que a beleza de Cristo se veja em nós. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua vontade e amor sem fim. Ó, que nosso meu ser possa se converter, que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua vontade e amor sem fim. Ó, que todo meu ser possa se convencer, que a beleza de Cristo se veja em mim. 50. A beleza de Cristo se vê em nós temos que ser um vaso do Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és olheiro e meu vaso. É a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ser um vaso novo, só se encher do Espírito de Deus, se enche do Espírito. 52 diz: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
Graças a Deus, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui no meio da semana, com energia, com saúde, com essa disposição para agradecermos ao Senhor e estarmos cada vez mais dispostos a aprender a palavra de Deus. Continuando nosso estudo de 1 Pedro. No capítulo 1. Irmãos, algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão sobre o estudo passado, o que nós vimos? O que é que você está achando dessa carta? O que é que você tem para estar nos ajudando? Ok? Quarta-feira passada eu sempre sobre a questão da fé, do valor da nossa fé, não é isso? Qual o valor da nossa fé? Qual o limite da nossa fé? O que é que basear a nossa fé? Será que a nossa fé ela pode estar baseada em ouro, em prata, algumas vezes nesse mundo passageiro? Vai, irmão? Não. A maioria gente não. Vocês acham? Interessante que o Espírito Santo ele deixa registrado, né? E ele coloca as coisas mais valiosas aqui na Terra, né? O ser humano. Dá uma demonstração que o que nós temos em Cristo é superior a tudo. Então, a gente, cada um de nós temos que basear a nossa fé na salvação que ele nos dá através da e ele é precioso para ele e para uma pedra que ele colocou. E essa pedra também nós temos que permanecer, porque essa pedra também pode trazer os tropeços para aquele que não obedece. Quem pode ler o versículo 9? Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Olha que interessante. Ele está falando o seguinte, irmãos: alcançando. Porque assim, irmãos, tem muitas pessoas que, por algum motivo na vida dele, às vezes é o próprio solo do coração, né? Se você vê a palavra, você vê a dor, existe aquele solo que está dentro do caminho. Ele recebe a palavra, mas ele não tem como as raízes espirituais. É aquele que está no meio dos pedregais, é isso? Que também não cresce, os animais vêm, tira até o primitivo. É aquela que está no meio dos espinhos, que não consegue dar fruto por causa que os espinhos sufocam. E tem aquele solo fértil que ele consegue produzir frutos. A 30, a 60, até o quê? Até 100. Então, o que é que nós podemos enxergar? Esse solo, vamos pensar assim, que ele dá o fruto, ele alcança o resultado. Ele alcança a promessa. Aquele solo, vamos comparar, você pode comparar, que teve aquela fé primária, e aquela fé, ela não foi convicta, ela não foi somada por obras verdadeiras. Como às vezes quando não é morta, ou também obra morta. Aquela fé que não é operante, como a Bíblia diz, aquela fé que não cresce, o que acontece? A pessoa que pode esse tipo de fé, ele não alcança o fim. Ele não alcança o resultado. Ele não alcança a recompensa. Então, pode até ter algum ser
aquele tipo de fé? Às vezes uma fé morta, uma fé que não está baseada na palavra, uma fé sem atitude. E esse tipo de fé, irmãos, ela não vai alcançar a soma de tudo, a finalidade. E qual é a finalidade da fé? Segundo Pedro, é aquilo que é mais importante para o ser humano. É a salvação do corpo. Isso, é a salvação do corpo. É a salvação dos nossos bens. É a salvação da nossa energia, da nossa força, da nossa juventude. Você vê que hoje a humanidade ela está querendo só salvar a sua juventude. O corpo, a beleza, a força, a energia. Tem um homem aí gastando tudo que ele tem para manter o corpo dele com 100 anos como se fosse um corpo de 25. Aí a pesquisa vai dizer que ele está conseguindo um corpo de tal hora que é 50, se eu estiver enganado, já está dizendo que ele está como se fosse um corpo de 30. Aí ele está lutando para chegar até como se fosse de 20. Claro que isso não vai acontecer. Então, tem muitas pessoas que fazem a sua fé em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de resultado. Tem pessoas que querem ter fé em Deus, tem pessoas que querem ter fé na Bíblia, para não ser atingido, para ser abençoado por Deus, para ter um bom trabalho, para tudo que ele quiser prosperar, ter um retorno para a vida dele. Tem pessoas que colocam a sua fé em tudo. E sabe, dependendo da fé que a pessoa faz em qualquer coisa, ele acaba tendo resultado. Acaba tendo um tipo de resultado. Mas tudo, irmão, são resultados passageiros. Eu e você, como discípulo de Cristo, pessoas que confiam na ressurreição, pessoas que confiam no eterno, na eternidade. Então, onde é que está baseada a nossa fé? A não ser na salvação da nossa alma. Às vezes nós estamos vivendo com a nossa fé, a mesma fé de quem? Do mundo. Querendo salvar nossas fés, querendo salvar a nossa própria vida. E o que foi que Jesus falou sobre a nossa vida? E no tempo precioso, né? Não é igual que fala, né? É, isso. Mas o que foi que Jesus falou? Quem não renunciar a sua própria vida. E às vezes a nossa fé está baseada em que? Na nossa própria vida. Então, irmãos, nós temos que perder essa vida para salvar o quê? A nossa alma. E a nossa alma, na ressurreição, nós não conseguimos decifrar bem, mas nós entendemos que nós acreditamos na ressurreição de Cristo e a salvação da alma. Então nós temos que estar baseando, irmãos, a nossa fé naquilo que os antigos, nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, eles firmaram a sua fé. Nós falamos semana passada. Abraão tinha promessa da terra prometida, ele tinha fé, mas ele possuiu a terra, ele foi rei daquela terra, ele governou naquela terra. Eles que viveram na nossa terra, eles moravam dele em cabanas. Olha só que interessante, olha que coisa maravilhosa, porque eles entendiam que a terra que Deus tinha pedido para eles era muito superior do que aquela terra lá geográfica, era a terra celestial, porque eles confiavam nas promessas de Deus, eles confiavam que Deus, ou naquela terra, ou no celestial, ou em tudo que acontecesse, Deus sempre tinha o melhor para dar. Então, irmãos, hoje eu e você, nós temos que ter a preocupação em salvar não a nossa pele. Nós já falamos no ano passado. As pessoas aí no mundo correm, brigam e lutam para salvar a sua própria pele. Ainda tem um ditado, mas nós, irmãos, queremos salvar nossas almas, a nossa alma. E isso vai depender da fé. E não pode ser trocado por nenhum tipo de coisa passageira. Mas para isso, irmãos, nós vamos ter que salvar a nossa alma, não é isso? Mas até então, eu e você temos que viver habitando em quê? Nesse tempo, nesse tabernáculo, nessa carne, nessa matéria, que tem os nossos olhos ainda, vamos dizer assim, viciados em olhar para o mundo. Os homens, às vezes, eu digo
nós em olhar para as mulheres. E sabe qual foi a aliança que Jó fez com Deus? Sabe, depois que começa a passar, ele foi maravilhado. Jó permanece com seus olhos e não olhar para a mulher virgem. Aquela que ele veio para a mulher virgem era a mais bonita, sobre ela. E às vezes nós estamos habitando esse corpo dos nossos olhares, escutando coisas que não é para escutar, falando coisas que não é mais para estar falando. Às vezes nossos olhos estão o quê? Cheios, carregados de palavra. E às vezes, com certeza, contaminando o nosso corpo. Então, se vivemos assim nessa matéria, o que é que nós vamos ter que fazer nesse corpo, aqui nesse corpo, para salvar a nossa alma? Ele vai dar forma, olha que interessante. Quem pode ler o versículo 13? Olha, o versículo 29. Pessoal, Por isso surgiu o vosso entendimento, sede só, esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. então, nós vamos fazer isso em quê? Na alma só? Nós vamos estar fazendo tudo isso em quê? Através dos nossos corpos. Não é só na alma. Porque os gnósticos diziam o seguinte: não, se você tem entendimento, se você é uma pessoa culta, inteligente, o seu corpo ele pode se contaminar com a prostituta, com a bebida, do que for. Que vai valer a conservação da sua, do seu entendimento, do seu espírito, da sua alma e de várias coisas. Mas não, nós temos que salvar algo. Mas como é que qual a atitude que nós vamos fazer para salvar a nossa alma? A atitude que nós podemos fazer, nós só conseguimos fazer através de Deus, dos nossos corpos. E quando nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, é assim que fala as licenças, quando nós estamos ainda constituídos de corpo, alma e espírito, no corpo, na matéria, nesse tabernáculo, nós vamos estar com a nossa fé operante e viva na preocupação de salvar a nossa alma através da fé que nós temos. E a fé que nós temos, irmãos, ela é expressada através de quê? Dos nossos corpos. Irmãos, não existe fé sem obra. Toda fé é necessária ter atitude. Uma fé sem atitude não é fé. Porque a gente faz muitas pessoas não acreditam em Deus. Eu tenho muita fé em Deus e fica lá estagnado. Não pensa em mudar a vida, não pensa em iniciar, não pensa em sair do estado que ela está. Por exemplo, muito recente, parece até a história dos pastores que estavam antigamente, lá no Rio Grande do Sul. Ouvi relato de pessoas dizendo que passaram na casa, a defesa assistiu, gritando, questionando o prefeito, por que não teve mais aviso? Por que muitas vezes dizendo, né? A população sabe que teve pouco aviso. E o prefeito foi lá e mostrou o cara gritando na rua. O alto-falante na rua, então, irmão, falando, vocês têm que sair de casa, é verdade, está correndo risco. Não pode ficar dentro de casa, tem que esvaziar a casa. Ele mostrou, foi agora, real. Quem não teve fé naquilo que ele falou? Quem não teve fé naquela palavra? Fez o quê? Permaneceu no chão. Permaneceu no capital. O que aconteceu? Muitos morreram. Os que tiveram fé acreditaram. Fizeram o quê? Mandaram aquele mundo, fosse embora e salvaram, claro, e salvaram o seu povo. Existe uma história da boca do seu nome específico de uma criança, um jovem, adolescente, acho que fomos nós em algum lugar. Ela estudou na classe como eram os 3 dias do tsunami, como é que começava, vindo do mar. E ela estava lá, naquela praia. E aí, isso é real. E aí, quando ela viu aquela movimentação do vento, do mar,
E aquele som, ela começou a tentar disparar na praia. Pessoal, quem puder correr, sai da praia e vai condicionando. E ela gritou, alguns até saíram do povo. Mas a maioria não teve fé naquele povo. Ficou lá, e muitos foram conseguidos pela grande ensinando que aconteceu naquela lá. Porque eles não acreditavam. Se Deus disse aos nossos servos desse rapaz, não tem que sair daqui falando porque isso aqui vai cair sobre nós. Quem tem fé sai, quem acredita, tem fé, vai se embora. Quem pensa que tem a razão que não vai cair, fica. Irmãos, não existe fé sem obras. Tiago fala com Deus. Se nós temos que salvar a nossa alma, se é o resultado da nossa fé, temos os nossos pontos, nós vamos estar vigilando o sol, operante, fugindo da aparência do mal. Se sabemos fazer o bem, vamos fazer o bem. Vamos lá, o que é que Pedro fala? Portanto, sigindo os vossos dons. De que, irmãos? O vosso entendimento. Primeira coisa que nós temos que fazer no corpo é entender a natureza de Deus. Sabe por quê? A gente vê muitas pessoas dizendo assim, rapaz, eu fiz. Se Deus não se agradar ou não, pelo menos eu fiz o quê? Não é assim. Agradar a Deus não é você fazer o jeito que você quer. Não é você fazer o seu melhor. Existe um ditado no mundo que diz assim, de boas intenções, o inferno está cheio. Sabe, às vezes, encaixa algumas coisas. Porque, irmãos, se nós somos filhos da luz, se nós somos filhos de Deus da sabedoria, o Senhor de todo entendimento, o Senhor que fez as constelações, que fez a terra, o céu, o mar, o Senhor da ciência, o Senhor que tem toda a sabedoria, por que nós vamos ser mestres? Por que nós vamos pensar que a nossa inteligência pode dizer o poder, como é que nós temos que ser moldados se nós somos vasos? E temos que fazer a vontade de Deus, é conhecer a Deus com entendimento, com vigor, com inteligência que Deus nos proporciona, e daquele ponto de partida, eu procurar fazer o melhor para Deus. Numa empresa, nós temos funcionários, não é que nós temos que fazer o nosso melhor lá dentro, porque ela existe um regime de qualidade. Às vezes a minha qualidade não é a qualidade que a empresa quer. Às vezes a minha pontualidade não é a pontualidade que a empresa quer. Às vezes o meu mérito não é o mérito que a empresa exige. Então, se Deus é o Deus da ciência, da sabedoria, de toda a plenitude, de tudo que é perfeito, por que eu vou estar fazendo coisas loucas, coisas do meu jeito, para entregar a Deus e pensar que eu dou o melhor? Quem fez isso foi Caim. Caim fez alguma coisa. Mas ele fez só fez o quê? Alguma coisa. Então, nos primeiro. E isso, às vezes não é fazer a minha parte, não é eu cumprir a tabela. É eu fazer o melhor. E fazer o melhor para quem? Para Deus. E como é que eu vou fazer isso? Através de Deus, ou de ter o quê? Entendimento, que vai cingir os dons, que vai vestir os dons, com aquilo que é o quê? Verdadeiro, com aquilo que é o quê? Com aquilo que cabe a cada um de nós. Sabe, você está para lidar, você vê aqueles o Supremo, né? STJ. Se você vai ser muito deles, quando eles vão falar, quando eles vão trabalhar, eles cingem os lombos, ele tem aquela roupa dele, aí tem aquele negócio lá que você separa em prova, e bota aqui, sabe? Aquilo ali, naquele momento que ele está fazendo aquilo ali, é uma atitude que eu tenho, que eu creio que aquilo ali não é de hoje. É a atitude que vem, talvez, Tem uma história, né? tem uma história, eu não quero colocar, mas assim, ó, cingiu os dons.
Não é chegar ao instante de fazer. Tem vamos dizer, tem um cerimonial, tem um fundo importante, tem uma coisa necessária que tem que ser feita, tem que ter o quê? Atitude. Por exemplo, nascer, né? Preparar na mesa, preparar tudo. Mas comer sem se limpar é de puro. Alguém ali só tinha que limpar o outro, lavar os pés. Jesus fez isso. O servo não é aquele que faz só para dizer que não toma de água. O servo é aquele que diz, rapaz, tem aquilo ali, eu posso fazer. Eu vou esperar o pai fazer, eu vou esperar o dia dele. Eu posso fazer, eu posso resolver isso aqui. Eu posso ir falar com aquela pessoa. Porque eu sou servo. Porque cada um entendimento que nós temos. Ele continua. No 14, quem é o 14? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Tudo isso, irmão, nós fazemos através de dos nossos corpos. Não é isso que ele está fazendo. Já até acaba de falar um pouco. Filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Temos, ó. Quando você não tinha entendimento, né? Você não tinha entendimento. Agora tem. Agora tem. Então, o que é que ele está querendo dizer para nós? O que é que ele está querendo dizer para aqueles irmãos que estão lá dispersos? Entenda bem. Não me interprete mal. Eu e você, nós não somos mais ignorantes. Ninguém está falando aqui de inteligência para ser dado em nome, mais esperto. Mas no Deus está em Deus, irmãos, é Deus do Senhor, é para ser o povo mais inteligente da terra. Não ganhar dinheiro, nem fazer futuro, não despedir, não só ter vontade dos outros, mas em sabedoria. Nós éramos ignorantes. Irmãos de Deus, ele pegou o tesouro dele e deu para nós tudo, essa sabedoria de Deus é aberta para todos nós. O maior tesouro que Deus tem é a sabedoria. E ele entregou para nós. Ele confiou a nós. E teve uma coisa, como é que Jesus, ele compara as virgens, ele chama aquelas que não foram prudentes. As que não foram prudentes de mais do que? Nécia. Irmãos, nécia vem de jumento, nécia, não vem de jumento. Quando você falava daquele tempo, a mesma coisa de hoje, que uma pessoa chamada de burro, de falta de inteligência. É um nécio, é um louco, não tem cabeça. Mas, irmãos, eu e você, nós não somos nécios. Nós não temos a ignorância. É por isso que nenhum de nós vai ser tomado por inocente. Porque foi revelado para nós, para mim, para você, toda a sabedoria, tudo para nós, toda a política de Deus. Claro, se for comparado à questão de honra, mas não é o caso, se for comparado à questão de resistência, daqueles que acabam, né, tendo ali mais algum tipo de conhecimento, mas na questão onde nós temos atitudes imprudentes e atitudes de pessoas nécias, não cabe mais a nenhum de nós. Nós não temos mais debaixo da ignorância. Nós temos um novo entendimento, uma boa falecimento para os irmãos. O nosso novo entendimento. Não estamos mais no tempo da ignorância. A ignorância é quando nós não sabíamos. E hoje nós sabemos. E sabe uma coisa? Quem não sabe, procure saber. O dia é mal. O Senhor está voltando. Temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Se eu não tiver ousadia de ficar sempre colocando na minha cabeça que não é melhor um dedo porque ele tem mais tem, vai ser arrogado. O que é que fala Apocalipse? Os covardes. Os covardes. Não vai dar os covardes. Covardes que elas ficaram no mundo. Não querem entrar porque sabem que vai ficar debaixo da justiça,
vai ter que se cobrar, como nós E falamos. aqueles que sabem que tem que fazer e não Vai faz. cobrar daqueles que sabem que tem que fazer, diga, não, está aqui do meu jeito, pelo menos, Deus vai. Um talento, né? Um talento, Aí, eu acabo enterrando para não ter problema, não. E o Senhor falou, rapaz, se eu sou tanto isso, por que é que tu não deu mesmo para os povos, né? Para o banco, porque pelo menos. E a gente está aí, irmãos, nenhum de nós somos nossos. Sabe, irmão? Não queira se passar por nós. Não queira se passar por ignorante. Não queira se passar por quem não sabe. Se não sabe, tem que buscar saber. O Espírito Santo que foi derramado para mim e para você, nós somos mais altos que sempre. Ele nos revela aquilo que precisamos. E é claro, se algum dia tivermos que ir na bola, como ganhados, a bola estava tentando fazer o melhor. Deus, irmão, vai colocar pessoas para nos substituir. Então temos que subir com a bola. E sabe até a questão dos 12 batismos? Hoje mesmo eu vi, você não é vivo na palavra. Disse assim, ó, os 12 lá, onde foi dito que eles, dia que se batizavam no Espírito Santo, eles deram o privilégio de obedecer. Agora eu pergunto, a Bíblia pergunta, se Paulo prega que eles tinham que ser batizados daquela maneira, se eles obedecessem uma oração e dissessem, não, eu já tenho o batismo do próprio João. Não foi de Deus? Eu não vou me batizar, não. foi mergulhado. Foi mergulhado. E aí o batismo de João, se comparando, era ruim, não era errado. Mas pelo que fala lá, não quero dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas não quero, talvez incompleta também, então. Mas se aqueles 12 dissessem que não queriam, o novo entendimento que eles receberam, como é que eles estavam? Eles iam ser tipo o quê? Desobedientes, aprenderam o tempo certo, no momento que ela vai ser feita e acabar o quê? Não obedecendo. Então, no meu tempo, no seu tempo, aquilo que nós aprendemos, temos que ter sabedoria, entender Deus para o quê? Obedecer a Deus. Porque, irmão, Deus não vai deixar nem eu, você passar por essa. Tudo vai ser revelado para nós à medida de cada um, do tempo de cada um. Então, irmãos, precisamos do povo. Como ele diz lá em Aslan, Deus não levou o tempo da sua ignorância. Agora você é ignorante. Agora não é. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, busca fazer o melhor para quem? Para Cristo, como Abel fez, como Jesus fez, como os profetas fizeram, como todos fizeram, como muitos dos apóstolos fizeram, como o próprio Paulo fez. Não vivo mais eu, não é isso? Mas Cristo. As prisões que tem tomado não diminuiu a pregação, não, pelo contrário. Tá? Tudo isso, irmãos, é para ajudar a fazer o quê? O melhor. Não apenas o quê? Fazer. Então, olhando para o vídeo de Paulo, ele não aceitou as coisas que estavam acontecendo com ele. Aí ele se procurava, está falando de Jesus. Usando o termo de hoje, ele sempre, vamos dizer assim, se superava na situação que ele estava, de perseguição, de naufrágio, de doença, que os olhos dele, alguma coisa que ele falava, ó, vocês mesmo, se pudessem ligar aos próprios olhos, um espinho na carne que ele tinha, mas a tudo isso que Paulo lograva fazer o quê? Ele não lograva fazer o quê? Fácil. Porque ele tinha o quê? Entendimento. Versículo 15. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de quê? De viver. Isso. Então, irmãos, no corpo temos viver o quê? Aqui. Mas buscando o fim da nossa fé, ao quê? A salvação de quê? Da alma. Mas enquanto vivemos, irmãos, temos que ser o quê? Santo. 16, irmão Paulo.
Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 17. Ora, se invocai como Pai, aquele que tem sem exceção de pessoa, julga segundo a ordem de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pronto, aqui que nós falamos. Aqui, irmãos, eu e você, estamos o quê? Aqui como peregrinos. Então, qual é o tempo que eu e você vamos se portar como santos? Aqui. Não é depois que a gente já tiver salvo, santo, um pouco glorioso. Não. E quando estamos como peregrinos, irmãos, como fala de Deus, nós temos que nos portar como pessoas o quê? Santas. Pelo nosso chamado. Não é, irmão? Temente o temor durante o tempo. Isso. Até porque no meio do seu caminho, a gente tem que ter temor, porque a palavra vai ser cumprida. Isso. Essa questão de tempo é tão interessante. Olha que uma carta maravilhosa. Ó, ele fala assim, ó. Andai em temor durante o tempo pela vossa peregrinação. Olha no capítulo 4, tem jeito. Capítulo 4, versículo 3. Quem pode ler? Da mesma carta, olha como é grandiosa a mensagem. Debaixo do tempo decorrido, para teres executado a vontade dos gentios, e tem andado em dissolações, concupiscências, borracheiras, orgia, bebedice e detestável idolatria. Então, quer dizer, basta o tempo que você já andado, basta o tempo de que na ignorância. Já basta. Sabe que você acha pouco, né? Fazer igual a vontade, ficar fazendo o testemunho. Ele disse, ó, teu povo aí. Ele já não vai conceder para o povo, né? Mas, ó, basta o tempo. Então, o tempo que vocês estão com peregrinos agora, que vocês sabem que são peregrinos, sendo que sãos, já basta o tempo passado. Continua, voltando para o mundo. Versículo 18. Sabendo que não foram com coisas competitivas, como prata ou ouro, que foram o quê? Resgatados ao céu. Olha a maneira que ele leva a vida que nós vivíamos. Da vossa vã maneira de viver. A Bíblia fala o quê? Fútil. Então, o que é que ele está querendo dizer, irmãos? A nossa vida em ignorância, sem entendimento de Deus, é uma vida vã, é uma vida o quê? Fútil. É uma vida fútil. É isso? Da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebemos de quem? Dos nossos pais. Por que nós fomos criados na casa. Versículo 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminados. Com a verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado desde os últimos tempos por amor e por vós. 21. E por ele quem, irmãos? Por Jesus, o Cordeiro Imaculado. E por ele, quer dizer que Deus. Que o ressuscitou, olha só, você pode diminuir. Que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. E nós falamos, a ressurreição de Jesus, irmãos, foi importantíssima. Nós estamos na ressurreição. Nós vamos ser ressurretos por Cristo. Nós estamos agora no batismo, fomos ressuscitados por Cristo e obtivemos a salvação. O que nos resta agora é lutar e batalhar pela nossa fé, para que possamos alcançar o resultado dela, que é a salvação da nossa alma. Mas não pouco, irmão.
no bom, no pouco. O que nós vamos fazer 22? Quem é o 22? 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência, a verdade, para o amor fraternal, não fingir. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha só. Se o resultado, o fim da nossa fé é a salvação da alma, o que é que eu tenho que fazer agora com a minha alma? Vou purificar. Então, imagina só, eu tenho fé na minha alma para ser salvo. Se lembra lá para a fé, tem que ter o quê? Ó, atitude. Se eu tenho fé que a minha alma vai ser salva em Cristo, o que é que eu posso fazer? Purificar a minha alma. Em que? Da maneira que eu quero? Não. Purificando como? Na obediência. Na verdade. Ele não era falta, não nada. E o normal mostrou para mim, cadê o problema? E é isso que fala. A verdade que nós recebemos foi a pregação do Evangelho. Então, eu tenho que purificar esse Evangelho. Para o amor, irmãos, não fugir. Olha só, a atitude da fé, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração de irmãos. Aí vem o que? A purificação. Agora eu me pergunto, e não é retórica, se eu não estou me purificando, se eu não estou purificando a minha alma, será que eu vou ter um coração puro quando eu olhar para o livro do irmão Azeite? Quando eu olhar para o livro do irmão Sérgio, do irmão Flávio? Se os meus olhos estão mal, nós só podemos orar, irmãos, muitas palavras de Deus, muito, quando nós achamos o que? Deus purificando. Você não está sendo purificado, se eu não estou me purificando, eu nunca vou ter um orar puro para não de vocês. Toda coisa que vocês fizerem ali, como ser humano, como a coisa que está brincando, vai mexer comigo, vai mostrar como um pecador, como uma pessoa que quer Deus, como uma pessoa que não muda. Para, tem que mudar. Mas quando eu estou puro, eu vou armar o irmão assim o quê? Ardentemente. E quando eu armar ardentemente, sabe o que acontece? O irmão está no pecado, o irmão está no erro. Eu não vou pecar por ele. Mas sabe como é que vai estar o problema dele? Quando eu ando morto, o suprido, o discípulo, o louvado, porque eu amo ele, não é pecado. Mas o nome do dele mudou. Porque o amor nunca se acaba, nunca falha. Não é andar no pecado do irmão. Não é ser que está mentindo a lei. Não é apoiar o pecado. Mas é o quê? Amar ele. De qual forma? Ardentemente. Em amor. Mas isso, irmãos, acontece quando nós estamos o quê? Nos purificando pela palavra viva que permanece. 24. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a fogo, perdeu agora. Olha só, irmãos, diz o versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Então, irmão, se a palavra de Deus permanece em mim, eu tenho que amar uma árvore de verde, ela vai permanecer até o fim. Eu vou amar até o fim. Eu vou perdoar, vou perder, vou sofrer a vergonha daquela pessoa. Porque perdoar não é perder. Perdoar é eu sofrer a vergonha. Se você vê Osés, ele se casar com uma prostituta e
perdoou, e ali era pelo que o mundo perdoa. Mas a gente fica perdoado total, porque a culpa não é minha. Eu sempre me cuidei, sempre me purifiquei, e não tinha nada com Deus, ninguém faltou de tudo, estava orando, estava dormindo tudo, vou ler a Bíblia, mas poxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar, tenho que exaltar, tenho que buscar, eu tenho que amar ele a gente vai dar o ponto de quê? De recuperar. De um dia ele se levantar O e dia se andar. levantar. Porque, irmãos, imagina você, se não fosse a longanimidade de Deus, nossa igreja, o que a gente era? O apóstolo Paulo ele dá um conselho para que nós não venhamos desanimados pelo amor de Deus. Capítulo 15, versículo 58 de 1 Coríntios. Olha o que é que Paulo fala. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. É a fé Com obras. com obras, na verdade. Sendo sempre que olha que interessante. Feitores. É isso que ele fala, feitores? Sempre o que é isso? Hã? É sempre o quê? Sempre abundantes Abundante, não é fazedor, não é feitor. na obra do Senhor. Então é aquilo que a gente faz e tenta fazer o quê? Em abundância, cheio, transbordando. Mas sondar, a pessoa não vai querer, não vai aceitar, o irmão vai ser abundante. Diz assim, ó, o sol todo dia nasce. Ele não pergunta para ninguém, se a pessoa quer ou não quer, se vai fazer ou não vai fazer, mas todo dia dá o quê? Hã? Todo dia ele nasce. Todo dia não nasce. Jesus, irmãos, por ser Deus, imagina quantos que passaram pelas portas da Deus. Grandes homens, quando começam por juntos, o próprio Paulo, que talvez discipulou irmãos, que irmãos começaram a caminhada, viu todo o Deus, toda a vontade de Deus, através da terra de Paulo, depois da caminhada, fizeram o quê? Abandonaram. Abandonaram foi a palavra. Mas Deus, vendo tudo isso, Deus vendo tudo isso, ele desistiu da nossa salvação, ele poupou Jesus e disse que talvez não, às vezes é assim, né? A gente vira numa coisa, pensa, e quando a gente pensa que não vai dar resultado, que não vai ser favorável, que eu vou ter prejuízo, a gente cancela, né? E fala logo. Se Deus tivesse dado para a humanidade, tivesse visto pessoas assim, talvez eu dizer assim, pior, eu dizer assim, não vai para de mal. Ele teria desistido. Ele usar aquela passagem no capítulo 7, versículo 13 e 14, Deus diz: poucos encontrarão. Ele já vê que é despende, é um trabalho que Você vê que foi um investimento, um alvo gigantesco para quantos? Para poucos. Às vezes, quando a gente sabe que é para pouco, a gente faz o quê? Economiza, para pegar, faz de qualquer maneira, mas imagina assim: Deus vendo a minoria, Deus vendo muito pouco, e Deus o quê? abundante. Filho de Deus é um filho. Não tem como você comparar a riqueza do seu filho, a sabedoria expressada em Jesus. É a própria divindade, é a própria imagem de Deus, ele deu tudo. Deus ele deu a sua imagem, é como assim é você ser um representante, como falar com nós, não é animado. E Jesus, a expressão bíblica de Deus, Deus deu tudo. Às vezes, quando a gente pensa que o resultado vai ser pouco, a gente dá uma freada bem grande que vai não fácil. Mas Deus não. E sabe que Jesus foi esse tipo de Deus que vai sentir uma pele, desprezo,
receber ainda o seu filho. Jesus fez o seu. Interessante que ele fala, né? Pai, ele ainda tem uma ignorância, ele não sabe como fazer. Aí depois da referência, E sabe, irmãos, em todos os sentidos, assim, não, todos os sentidos, falando já em todos os sentidos, não por nós identificar ele. Eu já participei de alguns dos irmãos que fazer, e eu vi o seu coração sangrando, sabe? E nós não, gente, vamos fazer aqui e acabou. Sabe? E aí, não sentido, as duas coisas não. Eu já pensei isso, eu fui muito mal, mas foi não. É só nós, depois gente, baixa do louvor. Ei, não, ninguém vai falar uma mensagem, vamos dar uma coisa aí, traz aqui. Talvez não faça nem o tanto da ceia. Sabe, irmãos, e a gente esquece que quando houver 2 ou 3, faça com alguém, para Deus, a gente muda. Às vezes já muda muito, porque gente diminui o louvor, faz favor, muda a pregação, esse sabe? cara vive em inglês, né? Esse cara está repetindo. Que não venha cair nesse problema, não vai acontecer isso, sabe? E é muito triste, sabe? Cara, eu falo nesse aspecto, mas ele trabalha, qualquer situação assim. Mas aí quando eu falo uma coisa, só vai vir o cisne, mas os outros não vai vir, então não precisamos se expor. Sabe? E às vezes eu volto esse zelo pelos que pelos Jesus né, fala que muitos dos seus seguidores estavam abandonando. Jesus se virou para os dois e disse: vocês não querem ir. Ele disse: não, Senhor. Para onde iremos? Amém? Senhor Deus, porque Jesus da maneira da criação bem preparada para a vida, Deus, não mais a vida de nosso dia, da ignorância, mas agora essa vida é resistida pelo seu Espírito. Nós agradecemos, Deus, por isso tenha falado a cada um de nós, para te saber, Deus, como devemos proceder nessa peregrinação, nesse mundo que não é mais nosso, não é a nossa parte. O Senhor nos comprar, nos resgatar, pelo maravilhoso Senhor Jesus. Mas o Senhor fica casa e em Cristo Jesus, Pai, cuida da tua igreja. Não só aqui, mas você também. Você sabe que o teu corpo é grande. Nós precisamos, meu Deus, estar ligado à cabeça. Porque nós não podemos fazer nada sem a tua orientação, sem a tua medida, sem o teu plano. Nos ajuda a viver debaixo da tua justiça, debaixo do teu amor. Em nome de Jesus, que eu te oro, que eu te peço, cuide de cada família da minha família. Em nome de Jesus, O ministério dos inatos.